Apocalipse é o livro bíblico que traz a revelação de Jesus Cristo acerca dos tempos do fim. É o último livro da Bíblia e foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos 93 e 96 depois de Cristo, enquanto esteve exilado na ilha de Patmos. A palavra Apocalipse significa revelação. Trata-se de um livro profético, do gênero apocalíptico, e encerra os livros inspirados do Novo Testamento. Como entender Apocalipse? Em primeiro lugar, precisamos ter humildade para aceitar que trata-se de um livro de difícil interpretação. Provavelmente teremos dificuldades de identificar símbolos ou figuras estranhas que aparecem no livro do Apocalipse. Para compreender melhor o Apocalipse, precisamos lê-lo à luz dos outros livros da Bíblia. Além disso, é preciso considerar o tipo de texto e o contexto no qual foi escrito para entendermos melhor o seu propósito. Em segundo, precisamos entender que o Apocalipse retrata o desfecho final da revelação de Deus ao homem. Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus permitiu que soubéssemos. Nele é descrito como tudo culminará e sobre a soberania de Deus no controle da história, encerrando o quadro bíblico geral iniciado em Gênesis. Em geral, importa saber que o Apocalipse, tal como toda a Bíblia, é centralizado em Jesus Cristo. O propósito do livro é mostrar a soberania de Cristo e trazer uma resposta de esperança e consolo ao povo de Deus. Há um alerta real aos incrédulos sobre o julgamento e a condenação eterna, para quem não crê e nem se arrepende. O livro traz aos leitores, em todos os tempos, uma última advertência ao arrependimento e à perseverança em Cristo. As profecias estão se cumprindo e o tempo do fim se aproxima. Trata-se de uma mensagem de esperança e confiança para os que são fiéis a Cristo. Contudo, o Apocalipse é considerado um livro de difícil compreensão, por conter determinados símbolos, figuras e códigos, tão comuns ao gênero apocalíptico. João, inspirado por Deus, usa esse tipo de texto para descrever a revelação maravilhosa que Jesus lhe concedeu. Certamente, não era a intenção descrever com exatidão a ordem cronológica dos acontecimentos futuros, mas de descrever as visões e o testemunho de Cristo revelados para a Igreja. Através desse registro, os crentes desde o primeiro século têm sido confortados com a expectativa da vitória e da vida eterna com Deus. As dores dos filhos serão recompensadas na intervenção final e definitiva de Cristo contra os seus inimigos, no seu reino eterno. Cristo voltará com poder e glória para buscar os seus remidos, cumprir seus juízos e estabelecer o seu reino eternamente. Não se trata de um embate, cujo final é desconhecido. A revelação de Jesus antecipa-nos que o Cordeiro de Deus é vitorioso eternamente e dará fim a todas as forças do mal. Além desses pontos, o Apocalipse é um livro que comunica esperança para o povo de Deus. Ele mostra-nos que aconteça o que acontecer, os filhos de Deus estarão seguros no Senhor e terão, pela graça de Jesus Cristo, a vida eterna. O último livro da Bíblia pode ser dividido em 3 partes. A primeira é a introdução e saudação do apóstolo João, prenúncio da visão que teve de Jesus Cristo glorificado, capítulo 1. A segunda, as 7 cartas às 7 igrejas na Ásia Menor. Essas cartas exortavam acerca da condição das igrejas nos tempos de João, mas também prefiguram a condição da igreja nos dias de hoje, capítulos 2 a 3. E a terceira, as visões acerca do fim, várias imagens sobre a grande tribulação, do reino triunfal de Cristo, da vingança do Cordeiro, a destruição da besta e do falso profeta, o juízo final, o novo céu e nova terra. 6 visões de João, que esboçam uma espécie de paralelismo. Abrangem eventos que vão sendo revelados, ao longo da história, até que tudo seja consumado no grande final. Muitos desses eventos possuem interpretações distintas, capítulos 4 a 22:5. Conclusão,
22, 6, 21. É provável que as profecias descritas no Apocalipse contenham duas possibilidades interpretativas, um elemento próximo e um distante. No primeiro caso, referindo-se a eventos da época de João, e o último elemento retratando eventos futuros. As profecias dadas na revelação de Deus sobre os finais dos tempos já começaram a se cumprir, mas ainda não terminaram. No entendimento de muitos, as profecias vão se cumprindo ao longo dos tempos até a volta de Jesus. Nesse entendimento, os símbolos tiveram referências históricas para os contemporâneos de João. Também têm nos nossos dias e terão no futuro. Um bom exemplo disso é a figura da besta. Nos tempos de João, a besta poderia ser facilmente associada ao imperador Nero, ou Domiciano. No século XX, poderia ser considerado o nazista Hitler. Atualmente, a besta poderia ser associada aos sistemas políticos corrompidos, ou outras personalidades, e no futuro poderá haver referência mais específica. Apesar das diferentes interpretações sobre o cumprimento das profecias apocalípticas, fato é que esse livro é atemporal. Fala à Igreja de Cristo em todos os tempos. As cartas às 7 igrejas da Ásia, por exemplo, advertiram as igrejas daquele tempo, mas continuam exortando aos crentes das igrejas espalhadas pelo mundo todo, pelos anos seguintes, até hoje. O capítulo 20, principalmente os versículos de 1 a 10, gera bastante controvérsia interpretativa. Nesse trecho, Apocalipse 20, 1 a 10, faz-se menção do milênio, período de tempo, literal ou não consoante a interpretação, em que Cristo reina e Satanás será preso, impossibilitado de enganar as nações. Acerca dessa tese, existem 3 posicionamentos. O amilenismo, negação à teoria do milênio. Afirma que não há bases suficientes para esperarmos o governo visível de Cristo apenas num milênio. O pré-milenismo. Esperam um milênio no futuro e acreditam que a segunda vinda de Jesus será anterior ao milênio. E o pós-milenismo. Acreditam que a segunda vinda de Cristo será depois do milênio. Assim, esperam que a sociedade irá melhorar gradativamente. A Grande Tribulação é um período de tempo indeterminado que antecederá a segunda vinda de Cristo. Esse período terrível da história é mencionado em Apocalipse e noutros livros da Bíblia, Mateus 24, 21. Esse tempo de tragédias será marcado por guerras, fomes, terremotos, apostasia da fé, esfriamento do amor, aparecimento de falsos profetas e falsos cristos, perseguição aos cristãos, imposição de grande sofrimento aos que são leais a Cristo. Quanto a este tempo, também existem diferentes interpretações. Pré-tribulacionismo. Acreditam que acontecerá o arrebatamento secreto da Igreja e que a segunda vinda de Cristo irá acontecer antes da Grande Tribulação. Defendem que a volta de Jesus será em 2 etapas. Primeiro no arrebatamento da Igreja e depois dos 7 anos da Grande Tribulação, para destruir o império do Anticristo. Tribulacionismo. Também esperam que acontecerá um arrebatamento secreto e que a segunda vinda se dará no meio da Grande Tribulação. Neste período, com supostos 7 anos de duração, o Anticristo tomará o poder depois da saída dos crentes da terra. E o pós-tribulacionismo. Os defensores dessa tese acreditam que o arrebatamento acontecerá no fim da Grande Tribulação e que a Igreja não será retirada da terra durante esse tempo. Acreditam que os crentes passarão por tribulações, ao longo dos tempos, cada vez mais intensas, até a segunda vinda de Jesus. Dentro dessas escolas de interpretação, há posições mais extremadas ou moderadas. No entanto, entendemos que acima de preferências ou inferências humanas, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Por isso a importância da leitura e estudo completos da Bíblia Sagrada para se compreender melhor o Apocalipse. Conclusão. O livro do Apocalipse é uma profecia enviada por Deus ao seu povo.
É também um livro pastoral que encoraja, exorta e adverte a todos acerca dos últimos acontecimentos neste mundo. Apesar das perseguições e tribulações, há vitória certa, consolo e glória eterna ao lado de Cristo. Para os descrentes, há um convite para o arrependimento e fé, mas também um alerta para o risco da eternidade longe de Deus. Esperamos que você tenha encontrado inspiração e entendimento neste estudo sobre o livro do Apocalipse. À medida que exploramos as visões, símbolos e mensagens deste último livro da Bíblia, somos lembrados da promessa de esperança e redenção que nos aguarda. Que a sabedoria contida nas palavras de João nos guie em nossa jornada de fé e nos fortaleça diante dos desafios. Se você gostou deste estudo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos.